Olá, meu nome é Cláudia, este é o canal da Minha Queima Livros e hoje estou aqui para responder a mais perguntas. Eu vou responder às perguntas do Hugo Cunha, da Sandra B e da Maria Santos. Vai pelo Hugo Cunha. Então ele diz: boas Cláudia, qual foi o livro que abandonaste mais rápido? Isto é, com o menor número de páginas lidas e porquê? O livro que eu abandonei mais rápido talvez tenha sido A Todos os Rapazes que Amei, de uma autora que eu agora não lembro do nome. Abandonei até há pouco tempo, foi este ano. Porquê? Porque está super mal escrito e eu já não tinha paciência para aquilo. Eram personagens sempre a fazer comida ou a comer e aquilo não desenvolvia e não deu para aguentar. Se tivesses de recomendar um livro nacional a um leitor que desconhecesse o nosso país, qual seria? Eu escolhi Os Maias, do Eça de Queiroz. Eu acho que tem aqui muito de nós, os portugueses, muito das nossas casas, das nossas decorações, daquilo que é Portugal e de um bocadinho da mentalidade, e era mesmo este que eu ia escolher. Acho que entrava completamente dentro da nossa cultura através deste livro. E depois era capaz de recomendar, por exemplo, um Memorial de Convento, de José Saramago, já para as ilhas, o Arquipélago, do Joel Neto, ou então À Espera de Moby Dick, do Nuno Amado. Para o Alentejo existem inúmeros livros, mas agora também não me estou a recordar, talvez um dos livros da Rosa Lobato Faria, mas pronto, indicar é este, é Os Maias. Se já encontraste algum comentário engraçado escrito num dos livros da biblioteca que ainda te lembres? Eu nunca encontrei nenhum comentário engraçado. Eu já encontrei a assinatura do José Saramago, já encontrei bilhetes de cinema, coisas muito antigas, já encontrei recadinhos, assim nada de especial. E já encontrei macacos, já encontrei manchas de sangue, já encontrei manchas de café. A Sandra tem um blog, depois coloco o link do blog dela. Se pudesse ir tomar café e passar a tarde a conversar com o autor, qual seria? Eu não acredito, eu acho que vocês sabem, mas é o Afonso Cruz, que escreveu este livro maravilhoso de 5 estrelas chamado Flores e escreveu um dos meus livros preferidos chamado Para Onde Vão os Guarda-Chuvas. O Afonso Cruz, para além de escrever lindamente, tirar fotos lindas e fazer livros infantis incríveis e fazer ilustrações maravilhosas, eu acho que ia ter muito para falar com ele se tivesse coragem, mas eu ia querer saber tudo, onde é que ele vai buscar a inspiração e como é que ele começou. Acho que é isso que eu gostava de saber, como é que era a infância dele. Estão a ver? Como é que ele decidiu que era escritor e queria ser escritor. Adorava. Afonso Cruz, meu querido Afonso Cruz. Ele vai estar agora no Fólio, em Óbidos. Eu gostava tanto de ir, mas tanto de ir, e espero ir. Segunda pergunta: qual é o livro que gostavas muito que os teus filhos lessem um dia mais tarde? São dois. O Diário de Anne Frank, para eles perceberem que aconteceu, o terror que muitas crianças viveram, muitas famílias passaram com a Segunda Guerra, e para perceberem que são insignificantes num mundo enorme que é este o nosso mundo, e que a nossa vida é uma coisinha muito pequenina, muito reduzida, e que se torna assim cinzas ou pó de um momento para o outro. Eu gostava mesmo que eles percebessem que há outras vidas, há outros sofrimentos. Acho que isso é muito importante. E outro livro era Os Filhos da Droga, porque eu queria que eles ficassem tão traumatizados, mas tão traumatizados, que nem sequer tocassem em nada relacionado com isso. É isso. Sim, porque eu também li e esquece, não fiquei. E como é que consegues ler tanto, mulher? Eu podia elaborar assim uma grande resposta e explicar como é que é o meu dia, como é que é o meu processo de leitura, essas coisas. Mas vocês, por exemplo, vocês alimentam-se durante
6 vezes por dia, talvez, 5, 4, não é? E os livros são assim como que o meu hábito comum, para mim é como fazer uma alimentação. Os livros andam sempre comigo, eu ando sempre com um livro atrás, seja em que circunstância for. Se eu vou a Lisboa, eu levo um livro comigo, eu não sei se vou ter 2, 3 minutos para ler. Eu estou sempre com um livro, levo para o trabalho, chego mais cedo, eu acordo 1 hora mais cedo, eu leio, eu aproveito à noite quando tudo está mais calmo para ler. Eu não vejo televisão, a única coisa que eu vejo é filmes, eu nem gosto muito de séries, só quando a Guerra dos Tronos começa. E eu tenho um ritmo de leitura relativamente rápido. Eu, ao início, claro que eu não era assim uma leitora tão veloz, mas fui ganhando essa capacidade. Eu consigo ler um livro com muita rapidez realmente. Há livros que nem tanto. O Crime e Castigo eu demorava montes de tempo para ler 5 páginas, confesso. Mas aqueles livros, olhem, os livros para adolescentes, eu em 2 horas eu consigo, 1 hora e meia, 2 horas eu consigo ler um livro de 200 páginas, é muito fácil para mim. E eu, sobretudo, as últimas 200 páginas para mim é muito fácil de eu terminar quando gosto de um livro. Pronto. Tenho um ritmo rápido, não sei, eu acho que também ganha com a experiência. E depois é assim, é uma coisa que eu gosto tanto que eu, claro que aproveito todos os momentos para fazer isso. E para gravar vídeos. E eu tenho agora part-times. E vamos lá ver se o ritmo não vai diminuir. E agora, Maria Santos, Madame Maria Santos. Então eu vou responder estas perguntas. Um personagem com que te identifiques. Eu vou escolher um, porque senão eu saio daqui. E vou escolher uma rapariga que roubava livros. E eu identifico-me com ela. Não tem a ver com o facto de roubar livros, mas pelo facto do encanto que ela tem pelos livros e pela capacidade com que ela demonstra. Ela é uma miúda tão nova e depois ela dá-se muito bem com adultos. Ela tem aqui uma amizade com um homem que está escondido na casa onde ela vive. E eu era assim, quando era mais nova, quando era da idade dela, eu era assim. Primeiro era muito curiosa, eu só me dava com adultos, eu tinha um encanto e fascínio pelos livros e eu sempre convivi um bocadinho com a morte, não nestas condições, óbvio, mas a pairar, estão a perceber? Por causa da morte do meu pai, por causa da morte de uma tia que também eu assisti, etc. Por situações tristes. Eu identifico-me com a menina, a rapariga que roubava livros. Numa fase da minha vida, não agora, óbvio, não é? Agora já sou uma pessoa crescida, continuo a dar-me com crescidos, mas pronto. Eu gosto muito deste livro por isso, porque eu revi-me um bocadinho nela. E mais, o que é que ela pergunta? Maria Santos. Um livro que tão mal gostavas de apagar do teu cérebro. É o mesmo. Todos os rapazes que eu amei. Esqueci. O que é que lias em criança e adolescente? Uma aventura, o colégio das gêmeas, as gêmeas e o colégio, o clube das chaves, o bando dos quatro. Mais, eu lia todas essas coleções assim que existiam, eu lia. Eu gostava tanto, eu divertia-me tanto, eu passava tantos momentos a ler aquilo. Sério. E marcou-me. Sobretudo o Colégio das Gêmeas, que eu gostei muito, mesmo muito. E um livro que aconselharias a toda a gente. Um livro que aconselharias a toda a gente. Eu não tinha pensado nesta pergunta. Eu vou pensar. Esta fez-me pensar. Eu tinha muitos livros para recomendar a toda a gente, mas eu olhei ali para a minha estante e este livro fez assim. E eu vou recomendar este livro porque este personagem... Primeiro, o livro ia ser um desafio enorme para a maior parte dos leitores. Pois tem um anti-herói que eu acho mais fascinante de sempre. A sério, eu adoro o Alex. E quem sabe do que estou a falar, sabe que eu estou a falar da Laranja Mecânica.
Este livro é de Alfaguara. Este livro eu amo. Eu li-o num dia. É fantástico. É escrito de uma forma muito estranha, muito estranha. Ao início faz assim um bocadinho, escrito de forma, o calão deles tem uma linguagem muito própria. O autor elaborou aqui a linguagem, uma nova linguagem, de uma forma estranha. Até vos posso ler aqui um bocadinho só para vocês verem o nível de desafio. Eu, isto é, o Alex e os meus 3 drugos, isto é, o Pet, o George e o Lerdo, sendo o Lerdo realmente lerdo, sentados na Lactobar Corova, a tentar puxar pelo Gulliver, que para decidir o que fazer na noite, essa cabrona toda invernosa, gélida e escura, embora seca. Esta parte aqui não dá para vocês entenderem muito bem, mas como tínhamos os bolsos cheios de Dieng, não havia grande necessidade. Vocês depois vão ter que perceber, dentro do contexto, o que é que eles estão a dizer. Há palavras aqui que ninguém entende, só eles, só mesmo eles. Mas o filme é tipo, meu Deus, é espetacular também. Eu acho que é quase eu posso dizer que é uma obra-prima, não posso. É como um livro, eu acho que este livro é uma obra-prima. Um clássico maravilhoso que me apaixonou e que fez-me descobrir um dos meus personagens preferidos de sempre, que é um gajo que facilmente dá para odiar, dá mesmo para odiar, só que ele é tão interessante que uma pessoa, sim, eu vou recomendar a toda a gente. Leiam e depois digam qualquer coisa. Beijinho, até ao próximo vídeo!